Olá para você que acompanha nossa programação. Começa agora o Pix Notícias. Confira os destaques da semana na região. Cooperação do ambiente de trabalho. A Artesãs abre loja colaborativa que vende artesanato em Garopaba. É lei. Proposta exige a implantação do banco de dados para registro de violência contra pessoas deficientes. Professores de Garopaba protestam por melhorias na educação. Prefeitura diz que vai fazer reforma no plano de carreira e reajuste salarial. Lei de incentivo à cultura. Edital Aldir Blanc disponibiliza 26 milhões de reais para artistas e produções culturais. E você vai ver ainda: ecoterapia como remédio. Crianças com síndrome de Down pedem doação para empresas e pessoas físicas. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. A educação é um dos principais pilares no desenvolvimento de um município. Em Garopaba, um grupo de professores da rede municipal de ensino realizou um protesto para reivindicar a manutenção da regência de classe, o reajuste salarial e a revisão do plano de carreira do magistério. A equipe de reportagem da Pix TV ouviu o grupo de profissionais da educação e foi até a Prefeitura de Garopaba para esclarecer melhor a situação. A educação passou por uma verdadeira reviravolta durante a pandemia. O giz, a lousa, as conversas e o contato diário ficaram suspensos. E as aulas nas plataformas online trouxeram muitos desafios aos professores. O mundo inteiro, a sociedade toda teve que se adequar, à pandemia. E eu acho que os professores principalmente, porque a gente teve que buscar recursos, fazer cursos, aprender a utilizar coisas que a gente nunca utilizou antes, tecnologias que a gente nunca tinha utilizado, expor nossa imagem, e a gente trabalhou sempre com pessoas, com as crianças, sempre tinha gente com a gente. E a gente, de repente, ficou solitária, com máquinas e aparelhos, e teve que aprender a lidar com tudo isso. Entre o aprender e se entregar à nova dinâmica do ofício docente, o anseio de voltar a reencontrar os rostinhos das crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar. E isso finalmente foi possível com o avanço da vacinação e da melhora nos indicadores da Covid-19. Ao retornar à sala de aula, no entanto, os professores de Garopaba relatam ter encontrado novos obstáculos. Quando a gente inicia o ano, a gente não tem a equipe completa na escola. Faltava merendeiro, faltava o pessoal da limpeza, faltava EPI, faltava formação para a gente, como lidar com aquela situação da pandemia. As crianças vão usar máscara, não vão usar máscara, como é que vai fazer, como é que limpa, como é que a gente vai para o refeitório, como é que a gente vai para a sala, tudo isso a gente teve que aprender. E foi bem difícil. Sabrina conta que essas incertezas eram compartilhadas por outros profissionais na rede municipal, que ao conversarem entre si, perceberam não só a falta de funcionários, como também a ausência de uniformes, de equipamentos de proteção, os EPIs, o kit de material escolar para os estudantes e outros instrumentos para o uso dos professores em sala de aula. Na realidade, Sabrina revela que não foi só isso. A gente também teve alguma supressão de benefício, que é a regência de classe. Todo mundo que trabalha na sala de aula tem essa regência de classe, recebe essa regência de classe, Porém, algumas pessoas que estão de atestado ou de licença-prêmio tiveram esse benefício tirado, sem aviso prévio, sem nenhum comunicado, e a gente entende que é um direito nosso, de quem estava em sala e adoeceu trabalhando, de continuar recebendo esse benefício. Porém, tem algumas pessoas que a gente sabe que estão dentro da escola, em situações de secretaria ou em cargos que não são de professor dentro da sala de aula e continuam recebendo essa regência. Então, a gente questiona por que isso vem acontecendo, Esse questionamento parte de um grupo de professores que Sabrina faz parte e veio por meio de um protesto realizado no fim de setembro. Cerca de 100 profissionais mobilizaram uma carreata e estiveram nos poderes executivo e legislativo de Garopaba.
uma comissão expôs 3 reivindicações ao prefeito por meio de uma carta. A primeira é aquela que Sabrina já contou e diz respeito à garantia da manutenção da regência de classe para os profissionais afastados por licença saúde e prêmio. A segunda pede reajuste salarial. E a última, a revisão do plano de carreira e revisão do magistério público municipal. Diante disso, a reportagem da Pix TV foi até o governo municipal para entender o outro lado da história. Conversamos com a Fernanda, secretária de Educação. Após receber o documento, ela e o prefeito Júnior tomaram algumas decisões e responderam ao grupo de professores no dia 11 de outubro com uma carta. Em relação à manutenção da regência de classe, o governo diz que segue a lei. Na verdade, não teve um desconto, né? Sim, nós deixamos de pagar, o município deixou de pagar essa gratificação, porque consta lá na lei municipal que a gratificação é dada para professor que está em efetivo exercício em sala de aula. Então, entende-se que a partir do momento que ele se afastou, essa regência foi cortada. O grupo de professores entrou então com um mandado de segurança na Justiça, que já foi indeferido por 2 vezes. Assim, em relação à regência, a Prefeitura aguarda o julgamento para novos desdobramentos. No caso do reajuste salarial e do plano de carreira do magistério, o governo de Garopaba fará uma reforma e haverá ainda aumento salarial. Então, o prefeito ele já está desde abril, a gente já está conversando juntamente com o jurídico para a gente fazer essa reforma, né, esse aumento, né, salarial para os nossos professores. Então, acreditamos aí que o prefeito já anunciou até ontem, né, na Câmara de Vereadores, que dia 28, no Dia do Servidor Público, ele terá, sim, uma apresentação para os nossos servidores, não somente para os professores, mas sim para todos os servidores do município. Então, isso é uma meta que ele já está pensando e já está em bom andamento. E lembra daquela falta de material escolar que Sabrina comentou lá no início? A secretária de Educação de Garopaba esclareceu que foi pensando na qualidade de ensino. Alunos realmente não receberam kit de material escolar nem de uniforme esse ano, né? O que aconteceu? O kit de material escolar nós licitamos. A empresa que ganhou a primeira licitação, ela mandou a amostra e esses produtos foram reprovados. Eram produtos de má qualidade. Os guaches ali, que era mais água do que guache, enfim, né, todos os produtos ali, a equipe, né, a gente sentou com a equipe pedagógica e com o administrativo e a gente reprovou essa empresa. Então, não era aquilo que a gente desejava para as nossas crianças. A segunda empresa enviou materiais que estavam em desacordo com a licitação. Foi então que a terceira empresa venceu, foi aprovada e a produção dos utensílios escolares puderam iniciar. Todo esse processo demorou e Fernanda revela que pode chegar o material até final deste ano. Quanto aos uniformes, a secretária diz que foram entregues, mas que casos pontuais de alunos ficaram sem. Quando nós chegamos aqui, foi feito um levantamento, tinha vários uniformes, foi distribuído esses uniformes para as escolas, para esses alunos que não tinham. Foi feito um levantamento com as diretoras de escola, então eram poucos os alunos que estavam sem uniforme. A gestão anterior, ela deu como recebido, né, uma quantidade de uniformes e esses uniformes não foram entregues, né? Então, isso acabou tendo um processo administrativo que ele ainda está tramitando. Então, isso acabou dificultando também a gente abrir uma nova licitação se já tinha um processo em andamento quanto a esse uniforme, né? Nesse levantamento, Fernanda afirma que há escolas que todos os estudantes estavam com uniforme escolar e que não faltou vontade e atenção para que todos os alunos pudessem estar uniformizados e serem atendidos com segurança. Apesar de estarem em lados diferentes dessa história que contamos, no fim, tanto Sabrina quanto Fernanda usam a mesma camisa, a da educação, e querem a mesma vitória, um ensino de qualidade para os estudantes de Garopaba em escolas que os professores são valorizados. E a gente tem uma vontade de resolver. É um grupo que é apartidário, a gente não está defendendo este ou aquele, nós somos professoras e a gente entende que a gente tem que ter condições dignas de trabalho, tem que ter valorização, e a gente se uniu para isso. Às vezes a gente escuta também, Camila, que as pessoas estão vindo de fora
morar em Garopaba justamente pela educação de qualidade que hoje a gente tem. Nós temos professores maravilhosos, professores que se dedicam um monte. Ano de pandemia, eles se reinventaram. É um ano magnífico, assim, né, tu vê esse olhar desses professores, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, toda essa dificuldade. Então, assim, ser professor em Garopaba é maravilhoso. Você sabia que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer as fake news? Esse tipo de notícia é escrita e publicada com a intenção de enganar. E é preciso ter cuidado para não acabar disseminando algo errado. Especialistas revelam que a educação virtual é um dos mecanismos para frear a desinformação. Diante disso, em Santa Catarina, foi aprovada uma proposta de lei que tem como objetivo coibir a divulgação de fake news. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou durante a reunião ordinária a proposta que cria mecanismos de punição para quem divulgar notícias falsas no Estado. Com projetos parecidos que foram apensados à matéria, o colegiado aprovou a tramitação do projeto que tem como objetivo coibir a propagação das fake news, principalmente aquelas relacionadas à pandemia de Covid-19. Num dos projetos, que é de autoria da deputada Paulinha, a multa estabelecida é de R$1.000 a R$10.000, com os valores revertidos para o apoio ao tratamento de epidemias no Estado. O projeto segue agora para a Comissão de Trabalho. É lei. Uma outra proposta do Legislativo catarinense exige a implantação de um banco de dados para registro das ocorrências de violência contra pessoas deficientes. A proposta visa garantir mais amparo às vítimas, já que os números poderão assegurar melhorias e ações efetivas. Enquanto o relógio gira para completar 1 hora, pelo Brasil, uma pessoa deficiente é vítima de violência. Em 2019, o Disque 100, canal de denúncias, recebeu 12.900 registros desse tipo de crime. Sim, parece pouco, mas as vítimas muitas vezes têm dificuldade de comunicação, locomoção e até de compreender o que é a violência. Mesmo assim, o grupo ocupa a 3ª colocação no ranking da violência no Brasil com 8%. Dos primeiros colocados estão crianças, 55%, e idosos, 30%. O Atlas da Violência Brasileiro, produzido pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas IPEA, trouxe o tema pela primeira vez para o público. Mas ainda não existem bancos de dados que dimensionem o cenário real dessa violência. Aqui em Santa Catarina, a situação deve mudar. Foi sancionado pelo governador o projeto de lei da deputada Marlene, que pretende compilar as ocorrências registradas pelas polícias militar e civil para que se tenham dados mais reais dos fatos. E assim, o poder público dá suporte necessário às vítimas. A colaboração do local de trabalho permite uma maior eficiência nas tarefas. A divisão do serviço evita sobrecarga, estresse e proporciona experiências coletivas. Em Garopaba, a Colmeia é uma loja colaborativa que incentiva a venda de artesanato. Ela foi inaugurada há pouco tempo e tem conquistado os corações de quem faz uma visita. As abelhas são um símbolo de cooperação. Tarefas são divididas diariamente entre elas para facilitar o trabalho. Uma cooperação que diz muito sobre o ditado "é a união que faz a força". É dessa ideia que surgiu a Colmeia, uma loja colaborativa de artesanato localizada no centro de Garopaba. Somos 8 mulheres fortes, têm opinião própria, pessoas determinadas e guerreiras, digamos assim, e está dando muito certo. Na Colmeia encontramos todo tipo de artesanato. A Delua faz mochilinhas, bolsas e peças totalmente impermeáveis. Tem ainda a Nós Bambus, que fabrica sob medida artes exclusivas, como porta-retratos, luminárias, macramê e bordados. As bolsinhas e sandálias são da pegada jeans, que lança moda sustentável com muita criatividade. Para as apaixonadas por acessórios, a Exótica Biojoia produz brincos e colares com sementes amazônicas.
O corpo também fica bem cuidado com os produtos naturais e veganos da Alquimia Botânica Lunar. Tem shampoo, desodorante, máscara facial e até chazinho. Os amigurumis são fabricados pela Tecendo Sonhos e o artesanato feito pelos garopabenses são expostos por meio da Ju Historiadora, que preserva a cultura da cidade. É com essa variedade e criatividade que a loja Colmeia percebeu o potencial por trás da cooperação. Uma oportunidade para todas se ajudarem financeiramente e, claro, contribuir para valorizar o talento feito à mão. Porque a gente divide o tempo, cada uma fica um dia e também divide o aluguel, né? Que não tá fácil. Que a exemplo do que a gente encontra aqui, outras possam se inspirar e seus sonhos realizar. A partir da união de 8 mulheres, que são exemplo aqui na região, outras cidades catarinenses podem fazer essa iniciativa e ver a arte ganhar cada vez mais espaço. Assim como a educação, a cultura é um instrumento de formação do cidadão. Serve para desenvolver o senso crítico e possibilitar reflexões. Os direitos culturais são resguardados pela Constituição Federal. Em 2020, a Lei Aldir Blanc surgiu com o objetivo de auxiliar o setor cultural, tão afetado pela pandemia. Em Santa Catarina, as inscrições seguem abertas e ocorrem na forma online. O edital vai disponibilizar 26 milhões de reais e seleciona propostas nas modalidades de experimentação artística, apresentação ou evento cultural e também oficinas. Estão abertas até o dia 25 de outubro as inscrições para o edital Lei Aldir Blanc de Santa Catarina. A iniciativa tem como objetivo selecionar propostas culturais em diversas modalidades. Serão distribuídos mais de 26 milhões de reais para projetos de experimentação artística, apresentação, evento cultural, oficinas e licenciamento de conteúdo para difusão online. Podem participar pessoas ligadas à cultura, residentes domiciliados e com atuação há no mínimo 2 anos em Santa Catarina, completos e comprovados. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Catarinense de Cultura e o edital completo e os anexos estão disponíveis na plataforma de inscrições. Cada inscrito poderá apresentar apenas uma proposta. Todos os projetos contemplados receberão os recursos até o dia 31 de dezembro deste ano. A Lei Aldir Blanc presta homenagem a um músico que foi um dos primeiros artistas mortos em razão da pandemia. Ela foi criada em 2020 para atender de forma emergencial o setor cultural do Brasil. A Comissão de Finanças do Governo Catarinense aprovou um projeto de lei que defende o direito do contribuinte vender a terceiros os valores retidos pela Secretaria do Estado da Fazenda. A medida vale para empresários que recolheram impostos antecipados ao governo e que necessitam realizar a solicitação de restituição dos pagamentos excedentes. A Comissão de Finanças e Tributação apreciou o parecer preliminar referente à alteração da programação físico-financeira do Plano Plurianual 2020-2023. O texto modifica a lei aprovada em 2019, que trata do assunto. O colegiado também aprovou o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício 2022. E a partir do dia 1º de dezembro, vista coletiva, todos os senhores deputados, desse parecer conclusivo. Dia 8, discussão e votação do parecer conclusivo pelo relator. Então, uma semana depois, nós temos a votação. Dia 9, se for aprovado, tem a publicação. E a partir do dia 12, o presidente fica acreditado. O presidente, ele inclui ou não na hora do dia. O colegiado aprovou ainda o projeto de lei que trata das restituições de impostos pagos por empresas ao governo antes de gerarem as receitas. A proposta do deputado é que, ao invés de requerer a restituição do imposto pago a mais junto à Secretaria de Estado da Fazenda, o empresário possa vender a terceiros esses saldos.
Um terceiro está devendo, então ele pega esse crédito e passa para um terceiro, e esse terceiro quita a sua dívida com o Estado, e você que pagou mais recebe o que deveria ter recebido. Então é uma forma de ser mais justo com o empreendedor. Ainda na comissão foi deliberado o projeto de lei que institui multa a pessoas condenadas por crime de pedofilia em Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Marcos Machado. A multa prevista, conforme o projeto, é de R$ 55 mil, podendo ser reajustado anualmente. E agora você confere as notícias do esporte no Resumo Esportivo. Na Fórmula 1, o Circuito das Américas será palco de mais uma batalha entre Verstappen e Hamilton. O que chama atenção é a proximidade muito grande entre os líderes do campeonato. A vantagem nesse momento é do holandês, que é de apenas 6 pontos sobre o inglês. Quem será que vai levar essa disputa? Foram definidas todas as 8 equipes classificadas para os playoffs que definem quem será a grande campeã mundial de League of Legends desse ano. As eliminatórias já começaram e se encerram com a grande final no dia 6 de novembro. Todas as séries serão realizadas a partir das 9 horas da manhã e tem transmissão nos canais oficiais da Riot Games, na Twitch TV e no YouTube. O PUBG New State será lançado gratuitamente no dia 11 de novembro para Android e iPhone. O anúncio foi realizado durante um evento online em que também foram revelados detalhes sobre o Battle Royale Mobile, como suporte global, novos conteúdos e mais detalhes a respeito no sistema anti-cheat. Além disso, também foi comemorada a marca de 50 milhões de usuários pré-registrados nas duas plataformas. Os fãs de esporte desejam mais futebol feminino para assistir. Este foi o principal insight de um estudo realizado por uma agência norte-americana, que revelou que 88% das pessoas assistiriam mais da modalidade se houvesse mais oportunidade. A Confederação Brasileira de Futebol diz que no país a mulherada tem ganhado vez, com mais acordos comerciais, visibilidade e o aumento do nível técnico. E você, gosta de assistir futebol feminino? Vá nas nossas redes sociais, @PixTVDigital, e deixe um comentário. Vamos adorar saber. A ecoterapia é uma atividade que proporciona benefícios físicos e emocionais para pessoas com deficiência. A Associação Paz em Movimento e o Centro Equestre Flamboyant buscam, em Florianópolis, empresas e pessoas físicas dispostas a pagar sessões de ecoterapia para crianças que têm síndrome de Down. Gêmeos Oliver e Vinícius têm 3 anos de idade e frequentam esse centro equestre para praticar ecoterapia. Os 2 irmãos nasceram com síndrome de Down e as atividades sobre o cavalo ajudam no desenvolvimento deles. A ecoterapia ela traz os benefícios tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. No aspecto físico, a gente pode destacar o equilíbrio, postura, fortalecimento muscular e a consciência corporal. Com relação ao aspecto emocional, nós percebemos que a criança tem uma elevação da sua autoestima, ela começa a ter uma autoimagem positiva, além da autoconfiança. O cavalo é um instrumento terapêutico, né? Ele é um animal de grande porte, então ele traz todos esses benefícios para o nosso praticante, que vem motivado para o atendimento. A ecoterapia pode ser eficiente, mas tem um custo que nem todos podem bancar. O pai dos gêmeos é vigilante, a mãe é professora. Ficaria pesado para o casal manter os filhos aqui. Eles só conseguem porque são beneficiados por um projeto em que as empresas e pessoas físicas patrocinam o atendimento de crianças com síndrome de Down. Os gêmeos entraram em julho e o pai já vê progressos. Durante a pandemia, eles ficaram sem atendimentos, né? Isso para eles não foi bom, porque eles estavam já num processo, num ritmo, né, de desenvolvimento, tudo. Agora, com a retomada aos poucos, a gente conseguiu vir aqui para a Eco. Está mudando muito para eles. Todo o desenvolvimento motor em relação a equilíbrio, postura, a sociabilidade deles também. São mais carinhosos, mais corajosos também.
Para essas crianças, a terapia é pura diversão. Durante a atividade, elas se deparam com bolas coloridas, exercícios com argolas, andam de frente, ficam de costas sobre o cavalo e, no final, é hora de dar uma recompensa para a égua cristal. Eles se desenvolvem brincando e gostam cada vez mais de vir ao centro equestre. Adoram. O Vinícius mesmo, quando notou que estava aqui hoje, já queria descer do carro, já queria tirar o cinto, já o sorriso no rosto, ver a satisfação dele sentar aqui com os cavalos. Acho que não tem pai que não veja um sorriso de um filho e o desenvolvimento do filho que não fique feliz. Então, todo dia a gente vê isso, até quando eles brigam para não ir embora. A gente fica feliz que a gente vê que eles estão gostando, né? A satisfação deles, para mim, é tudo, né? A iniciativa de criar o projeto em Florianópolis foi do próprio Centro Equestre e da Associação Pais em Movimento, que atende pessoas com síndrome de Down e familiares. A Bartira é a presidente da instituição. A síndrome de Down, ela acarreta na criança um desenvolvimento neuropsicomotor mais lento. A criança vai demorar mais tempo para caminhar, para engatinhar, para andar, para falar. Por isso que é tão importante essa estimulação na primeira infância. A ecoterapia é indicada para pessoas com vários tipos de deficiência, mas esse projeto, o ECO T21, é exclusivo para crianças com síndrome de Down. T21 significa trissomia do 21, que é um sinônimo de síndrome de Down. A síndrome de Down ela se caracteriza por 3 cromossomos no par 21. Por enquanto, as doações são suficientes para pagar a terapia de apenas 3 crianças, mas a associação já tem mais de 100 filiados. Nessa primeira etapa, o projeto vai beneficiar apenas quem tem entre 2 e 7 anos de idade. A gente tem muitos sonhos, né? A gente tem, nesta faixa etária, umas 70 crianças associadas, então quanto mais apoio tiver, seria ótimo. Já temos uma lista de espera grande para o projeto. Por isso que, se há empresários ou mesmo pessoas físicas que desejem doar para esse projeto, adotando um praticante, ter a sua marca vinculada a um projeto social sério, de confiança, pode entrar em contato com a associação, que será um prazer. Nós temos o nosso e-mail, contato@paisemmovimento.org.br. Temos as nossas redes sociais, Instagram Pais em Movimento e Facebook Associação Pais em Movimento. E também o nosso site, www.paisemmovimento.org.br. O pacote inclui uma sessão semanal de meia hora. Para os clientes particulares, o custo seria de R$ 700 por mês. Mas o centro de treinamento faz um desconto para quem decidir colaborar e a mensalidade baixa para R$ 440. As empresas interessadas são chamadas a contribuir com um valor referente a 1 ano de terapia, o que equivale a R$ 4.400. A cada 12 meses, os pais do Oliver e do Vinícius, lembra? Fazem um apelo para quem pode ajudar. Para quem pode ajudar, que doe, que vale a pena, é um dinheiro bem investido. As crianças têm um retorno muito bom, faz bem para tudo para elas. Fazer parte, desse projeto, apadrinhando uma criança, para fazer parte também desse projeto, tão importante, para o desenvolvimento das crianças com a síndrome de Down. Com certeza vai ser uma grande diferença na vida dessa família e no desenvolvimento dessa criança. Por isso, a associação convida os empresários da região a ligarem a logomarca ao projeto, que no futuro poderá representar saúde e qualidade de vida para dezenas de crianças. A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down, elas podem chegar à vida adulta com independência, com autonomia, mas para isso é preciso que se acredite no potencial delas, que elas façam as estimulações, que frequentem as escolas num ambiente inclusivo. E a ecoterapia ela é um trabalho bastante sério, ela envolve mais de um profissional. É toda uma equipe que estará avaliando a criança. E na associação temos crianças de 5 anos, de 6 anos que ainda não caminham. E todo esse atraso no desenvolvimento faz com que a criança esteja
deixando de talvez desenvolver todo o potencial que talvez ela alcançaria, né? Então vale muito a pena investir nessas crianças. O projeto que concede benefícios pagos para as famílias com gastos de gestação de 3 ou mais crianças passa pela Comissão de Constituição e Justiça. O governo de Santa Catarina investe cerca de R$2 milhões por ano para o pagamento do benefício. E a proposta propõe a ampliação da idade limite para a contribuição financeira, passando dos atuais 12 para 18 anos. Para receber os valores, a renda per capita da família não pode ser superior a 75% do salário mínimo. Os deputados aprovaram uma série de projetos durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Entre eles, o que institui o benefício financeiro no valor de R$ 502,60 em casos de gestação múltipla ou superior a 3. A deputada Paulinha foi a relatora da proposta. O governo abraça a causa e nos oferece uma regulamentação que ampare, então, os nascidos múltiplos no Estado até os 18 anos, amplificando ainda o benefício que nós pretendíamos estender. Ainda na área da saúde, os deputados aprovaram a admissibilidade de proposta de autoria do deputado Ricardo Alba, que institui o dia 28 de abril como dia da conscientização sobre a doença de Fabry, doença de caráter hereditário que acomete coração, cérebro e rins. Além disso, foi admitida também pelo colegiado a proposta para o doente renal crônico, as pessoas com deficiência, para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência. O governo de Santa Catarina vai investir R$70 milhões no programa Mais Moradia. Com esse valor, inicialmente, vai dar para construir 1.000 casas. O Estado passa o dinheiro para as prefeituras e essas é que ficam responsáveis pelo terreno e também pela construção. As famílias catarinenses beneficiadas pelo programa vão ter que cumprir algumas regras na hora de ocupar o imóvel, mas não vão pagar nada por isso. E a casa vai ficar sob responsabilidade da mulher da família. O programa é mais uma ação do Gente Catarina, que busca melhorar o IDH em municípios catarinenses, ajudando a promover o desenvolvimento e a dignidade. Todas as 61 cidades vão ser beneficiadas com ações que beneficiem na qualidade de vida das pessoas, e moradia é uma delas. A habitação, algo tão importante e que ficou tanto tempo esquecido no nosso estado. Há 11 anos nós não temos um plano habitacional custeado 100% pelo governo estadual. Então hoje Santa Catarina entra para a história com esse grande ato. Durante o lançamento do programa, que aconteceu nesta semana no Teatro Pedro Igo, em Florianópolis, os prefeitos, os representantes dos 61 municípios receberam uma casinha, símbolo do SC Mais Moradia. A casa construída ficará sob responsabilidade da mulher da família. A gente quer também dar mais estabilidade, tranquilidade e segurança, né, para que essas mulheres possam não só ter o seu espaço de residir, de morar, mas que nós possamos fazer um programa que dê condições de cada vez mais independência às mulheres que vivem muitas vezes nessa codependência financeira, não conseguem se libertar de uma relação de violência por conta exatamente dos laços familiares e das dificuldades de autonomia e de independência. As ações SC Mais Moradia devem começar ainda este ano, nas cidades de Cerro Negro, São Joaquim, Urupema, São José do Sul e Jardim da Serra. Um homem foi preso com mais de R$400 mil, $40 mil e 2 mil euros em um município catarinense. Você confere agora essa e outras notícias na área da segurança pública no Giro Policial. Um foragido de São Paulo foi preso em flagrante em um sítio no interior de Paulo Lopes, em Santa Catarina. Com ele foram encontrados R$421 mil,
40 mil dólares, 2 mil euros, 8 celulares, dezenas de cartões de créditos, 2 veículos de luxo, drogas, entre outros objetos. O homem praticava diversos crimes como estelionato e lavagem de dinheiro. Além disso, usava nome falso e, segundo as investigações, forjava documentos públicos e particulares. A ação foi realizada pelos policiais civil e militar de Imbituba. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 3.500 garrafas de vinho de origem argentina, importadas irregularmente. O caso ocorreu em Lages, na Serra Catarinense. O valor estimado da mercadoria contrabandeada é de R$500 mil. Nas rodovias federais de Santa Catarina, somente neste ano a PRF já apreendeu mais de 36 mil litros de bebidas importadas de forma irregular, marca que já ultrapassa o total do ano passado. A Polícia Civil desarticulou um esquema de vendas de pássaros nativos no sul catarinense. Os animais estavam sendo comercializados por meio das redes sociais. A guarnição localizou 4 pássaros das espécies nativas coleirinha e papa-banana. A operação foi realizada em Orleans e os envolvidos foram autuados por crime ambiental com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, com multa de R$500 por pássaro. A PRF está realizando a Operação Ocesca, que combate a exploração sexual de crianças e adolescentes. Na última ação, os policiais estiveram nas regiões de Tubarão e Itajaí, em Santa Catarina. A ação visitou cerca de 20 estabelecimentos às margens da BR-101, onde poderia haver menores em situação de vulnerabilidade. Segundo a guarnição, nenhum caso foi registrado. A operação será realizada periodicamente, não só na BR-101, como em outras rodovias de todas as regiões do estado. Qualquer informação sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, você pode denunciar discando o número 100. 3 traficantes foram presos em flagrante com um carregamento de 766 quilos de maconha em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A apreensão das drogas ocorreu quando a PRF abordou 2 veículos em uma estrada rural do município. Um dos carros tinha a placa clonada e estava roubado. E agora chegou o momento do comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Olá, Marcelo e toda a audiência qualificada da Pix TV. Na semana passada nós falamos dos combustíveis e nesta semana eu vou tratar deste assunto novamente. É que os senadores estão sendo pressionados pelos governadores para votarem contrários ao projeto que até altera a forma de cobrança do ICMS, passando por um valor fixo por litro. Ora, qual o interesse dos governadores? Claro que nós sabemos que os estados irão perder receita, mas governo não é empresa, não deve ter lucro. Aliás, falando em lucro, Santa Catarina, por exemplo, comemora superávit de arrecadação, mas recentemente investiu dinheiro em rodovias federais, enquanto as próprias rodovias estaduais, como a SC 434 em Garopaba, está abandonada. É ciclista dividindo o mesmo espaço que os veículos, buracos, falta de acostamento, sem falar no pavimento que já não suporta mais. Pensem comigo, se hoje com o ICMS da forma como está, o Estado fecha os olhos, imagine o argumento que vão usar depois. Ah, é porque reduzimos a arrecadação. É preciso gestão e não jogar o prejuízo no colo da população. É CID, IPVA, pedágios e ainda um combustível elevadíssimo em razão do ICMS. Já não basta a dolarização implantada para salvar a Petrobras do prejuízo causado pelos governos do PT. Os senadores precisam ouvir a população e não os governadores que esquecem da gestão e só pensam na arrecadação. Por hoje é só, eu volto, Marcelo, na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhem a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.